A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e vou ler um salmo para os irmãos, para a meditação e para o crescimento também da igreja, né? E é poderoso ouvirmos a palavra do Senhor todos os dias, né, irmãos? Nos levanta, né? Nos edifica. E se encontra aqui em Salmo 1, já é um salmo muito conhecido, bem? E fala assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Olha quão grandiosa é essa palavra aqui, né? Nós não devemos andar nos conselhos dos ímpios, porque os ímpios, irmãos, eles, em tudo, eles não acham que, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Os ímpios, para os ímpios, sempre pode esperar mais um pouquinho, né? Eles sempre pensam que vai dar tudo certo em tudo que eles fazem, eles são muito otimistas em tudo aquilo que eles fazem, né? Eles acham assim que nada vai falhar, que tudo pode deixar para lá, né, irmãos? Então, é assim os ímpios, né? Eles sempre acham que devem aproveitar o agora, né? E estão sempre com a cabeça deles assim, livres, sem compromissos, né, irmãos? Mas com o Senhor não é assim, nós devemos ter compromisso sim, sabermos de tudo que pode vir como consequência para nossas vidas, né, irmãos? Então, os pecadores, eles são fiéis às suas práticas, né? Eles são determinados, né? Quando coloca a sua cabeça que vai conquistar alguma coisa, ou que vai fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, ele vai lá e faz. Não tem obstáculo, não tem essas coisas não. Mas, eles serão cobrados, né, irmãos? Então, o Senhor fala assim que nós não devemos andar por a cabeça dessas pessoas, né? Que não tem compromisso com a casa do Senhor, que não tem compromisso com o próprio Deus, nem com eles mesmos, não tem, né, irmãos? Então, devemos ser constantes, né? Buscando a face do Senhor, sabendo que o nosso Deus, Ele que é poderoso em tudo, Ele que nos abençoa em tudo, Ele que abre a porta, que fecha a porta, né? Vai depender de como é a nossa postura diante de nosso Deus, né? Ele é que nos honra. Então muitas pessoas falam assim, mas Deus é com justo, é com injusto, Ele abençoa, tem chuva para todos, tem sol para todos, tem ar para todos. Sim, mas tem que haver uma diferença, e tem a diferença entre aqueles que servem verdadeiramente ao nosso Deus e aqueles que não servem. Então, devemos ser constantes, sabermos a quem estamos adorando, né, irmãos? Porque ídolos tem aí aos montes, até pessoas são ídolos, né? Então, e ele fala aqui na palavra que antes o seu prazer é na lei do Senhor, e a sua lei é meditar de dia e de noite. Então, devemos estar aqui, o salmista, ele fala que nós devemos estar sempre lendo a palavra do Senhor, a Bíblia, né, irmãos? Para nós termos conhecimento, porque aqui é uma verdadeira testamento do Senhor, né, irmãos?
Então, que nós venhamos assim ser mais retos diante do nosso Deus, né? E diz aqui, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, irmãos, olha só, quão grande é essa passagem aqui. Pois se você está junto, como essa árvore aqui plantada a ribeiros, Deus fala que nunca vai te faltar nada. Teu fruto vai ser dado no tempo certo. Aquele que quer produzir, que vai produzir ou que vai ter filhos, tudo vai ser na estação certa, porque vão ser tudo com pessoas abençoadas. Desculpa, irmãos, mas é porque sempre passa um carro ou outro quando a gente está pregando aqui, né? Falando do poder de Deus. O inimigo, ele não. Ele é o adversário mesmo. Então, nós não podemos dar importância para isso, né, irmãos? Então, assim, a palavra, ela é bem clara aqui. Então, se você faz as coisas certas, tudo vai acontecer corretamente, no tempo certo, né? É, os seus filhos florescerão, frutificarão no tempo certo, irmãos. Porque quando nós realmente nos empenhamos para estar segundo o querer e a vontade do nosso Deus, é assim que as coisas acontecem, né? Então, grandes são os projetos e as misericórdias do nosso Deus. E Ele fala que tudo que você vier a fazer, sendo na presença de Deus, prosperará, irmãos. Então, nós precisamos de ter compromissos com as coisas do Senhor, com a palavra de Deus, com a igreja, com os irmãos, com a família principalmente, né? Com a sua casa, seus compromissos. E assim, Deus diz assim que tudo fizer com amor, né? Colocando Ele em tudo em primeiro lugar, tudo prosperará. E os ímpios, eles não são assim, irmãos, eles querem fazer a seu modo, né? E diz aqui, não é assim com os ímpios, mas eles são como uma moinha que o vento espalha, entendeu? Para eles, tanto faz como tanto fez. É, vai acordar, vai fazer o que tiver que fazer e vai viver o tanto que tiver que viver e pronto, eles estão assim. Mas o Senhor fala assim que nós não, nós temos que fazer a diferença. Nós somos a raiz da tribo de Judá, então nós vamos ter que ser a diferença, porque o Senhor é que é Deus poderoso na terra para nos abençoar, né? Nos livrar dos impedimentos, nos livrar das pequenez, das coisas que não fluem, né? O Senhor Jesus é o único que abre essas portas, irmãos. Ele tira de baixo para abençoar, Ele nos favorece, nos abençoa aqui e ali. Então, nada falta para nós. Você pode ver que entra dia e sai dia, tu comeu, tu bebeu, tu dormiu, tu banhou. Você está me entendendo? Todas essas coisas básicas foram feitas. O sol raiou, se era para chover, choveu, se é para ter vento, teve vento. Então, o mundo não para, as coisas não param, irmãos. E o seu Deus amado fala que é nós que temos que correr contra esse tempo e ir buscando a face dele, para que nós possamos viver mais, né? Sermos mais felizes, realizar sonhos, né? Então ele fala aqui que nunca viu um pecador, né? Não ter o seu alimento, não ter a justiça de Deus sobre ele, não. Deus é justo. Então, os ímpios, eles não vão subsistirem, né? Na congregação dos justos. Não, os justos é que vão prevalecer. Os justos que são a menina dos olhos de Deus, né? Porque aí o Senhor fala aqui ainda no 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, aquele que é verdadeiro, que busca fazer as coisas que são corretas diante de Deus, que tira tempo para servir ao nosso Deus, dizimar, ofertar, congregar,
aqueles que estão sempre presentes, prestes a ajudar aquele necessitado. Irmãos, Deus disse assim que esse sim, esse vencerá, esse crescerá, esse viverá. Mas o ímpio, que não está nem aí para nada, que tem pavor de certas pessoas, não, esses daí eles não vencem não, irmãos. Eles até podem prosperarem, terem isso ou aquilo, mas a sua raiz é fraca, né, irmãos? Então, eles morrerão cedo, eles terão por pouco tempo, mas nós não, que estamos firmados na rocha, nós sim seremos honrados, sim, pelo nosso Deus. Então, nessa manhã, vamos confiar mais no nosso Deus, no poder dele, porque ele é o único que pode dar para nós, né, não, irmãos? Eu creio e confio na sua vitória, eu creio e confio na minha vitória. Então, vamos nos render graças ao Senhor, orar, jejuar ao Senhor, né? Porque o jejum faz muito nos seus efeitos, irmãos, a oração faz muito nos seus efeitos. Vamos tirar tempo para nos aproximar do nosso Deus e sermos mais abençoadas por Ele, amém? Gostaria que os irmãos compartilhassem essa palavra, dessem um like e ativassem o sininho de notificação. Bem, irmãos, que Deus abençoe a todos.